E se eu te disser que as regras de negócio da tua aplicação não pertencem ao back-end, o que é que você acha dessa afirmação? Muita gente vai discordar de cara dessa afirmação. Aí eu não estou dizendo que você não pode colocar as regras de negócio no back-end. Eu estou dizendo que elas não pertencem ao back-end. E eu quero mostrar isso para você comparando dois cenários para que você possa entender exatamente o que eu estou dizendo, e isso pode trazer, isso vai, melhor dizendo, trazer um benefício incrível para a tua aplicação. Estou inaugurando aqui uma câmera nova que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a câmera que eu vou desenhar aqui no papel. E eu quero mostrar para vocês esses dois cenários que eu acho que são cenários extremamente importantes. A pergunta mais importante não é onde você vai colocar as regras de negócio. A pergunta mais importante é: as regras de negócio da sua aplicação dependem de quê ou de quem, tá? De que módulo? Então eu vou começar colocando a pergunta certa. Então, por exemplo, as regras dependem de quê? Essa é a pergunta que você deve fazer e não onde você vai colocar as regras de negócio da sua aplicação. Então, eu vou separar aqui em dois cenários para a gente entender um pouco do contraste que eu quero trazer. Nós temos aqui, de um lado, o primeiro cenário e eu vou depois desenhar o segundo cenário. O primeiro cenário, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui o core da minha aplicação, que seria a parte mais importante da minha aplicação, é exatamente esse core. Esse core, ele pode muitas vezes interagir ou ser chamado através de uma parte da sua aplicação, que seria, por exemplo, uma API, imaginando que isso aqui vai estar dentro do back-end da sua aplicação. E ele também pode interagir com um outro módulo ou uma outra camada de infraestrutura da sua aplicação. E vamos supor que é bem comum, essa infraestrutura vai acessar aqui um banco de dados, por exemplo, o MySQL da vida. Então você tem o MySQL, a sua camada de infraestrutura, digamos assim, acessando o MySQL. Então a sua API vai depender do core, ou seja, você vai fazer chamadas da API para o core, você vai fazer chamadas do core para a infraestrutura, ou seja, há uma dependência direta, e você vai empacotar tudo isso aqui dentro de um back-end. Então aqui vai ser o meu back-end da aplicação, tá? Então eu tenho um back-end e aqui eu vou empacotar tudo isso dentro do back-end. Muitas vezes, se você não tiver cuidado, você pode vazar algo de uma camada para outra camada. Como assim, Léo? Dentro do core, eventualmente, por um desleixo ou uma falta de cuidado, você, por exemplo, pode estar acessando um objeto do tipo request. Espera aí, request não é um objeto aqui da minha API, do meu Express? Pode ser que por algum motivo você colocou, já que está tão, digamos assim, amarrado a esse contexto do back-end, que você colocou lá um request e colocou também um objeto response. Então, dentro da sua classe lá de negócio, das suas regras, você foi lá e colocou request response, que não tinha tanto sentido porque isso deveria estar dentro da API. Mas como a API está chamando o core chama a infra, e esse é o único lugar que você usa as regras da sua aplicação, então, vamos supor que você deixou passar isso e está criando um acoplamento desnecessário de uma camada de framework e infraestrutura, que também é uma infraestrutura, né, a parte de API, vazou algumas coisas para o core da sua aplicação. Então você resolveu colocar aqui dentro um recebimento desses parâmetros de request e response. Esse aqui é o primeiro cenário, um cenário que você se encontra completamente amarrado ao back-end da sua aplicação. Ou seja, o back-end ele é necessário para fazer com que o core, as regras de negócio da sua aplicação funcionem. Por outro lado, se a gente para de pensar nesse contexto do back-end e a gente pensa o seguinte, ó, eu tenho aqui, novamente, o core da minha aplicação, certo? Vou colocar aqui o core maior, porque ele vai ter um grau de importância maior. E aí eu penso de forma invertida, ou seja, o core ele não vai depender de ninguém, ele vai ser usado por outras partes da minha aplicação. Então vamos supor que aqui eu tenho uma API. Essa API vai fazer chamadas ao meu core e receber respostas. Eu tenho aqui uma camada de infraestrutura.
Então, eu tenho uma camada de infra. Essa camada de infra também vai fazer chamadas ao meu core e vai receber respostas do core. E eu tenho, por exemplo, um caso que antes não era possível porque eu tinha uma amarração. Eu posso, eventualmente, diretamente lá do meu front-end, eu tenho um front-end da minha aplicação, o core é uma área, um módulo da minha aplicação que não depende de absolutamente ninguém, ele não tem dependência de infraestrutura e tal. Eu posso muito bem importar o core como um módulo, né, do NPM, por exemplo, no meu front-end e usar ele no front-end em vez de chamar a API para fazer uma validação muito simples, eu posso de cara já chamar aqui no front uma regra que eventualmente está implementada no core, sem ter a necessidade de fazer essa chamada remota para daí fazer uma validação, tá? E como aqui eu posso usar algum padrão arquitetural, como por exemplo a arquitetura hexagonal, tá? Eu posso inverter as dependências do que tem relacionadas a repositório de dados e tal, e o próprio repositório de dados, pegando aqui um repositório de dados, ele pode apontar em um determinado parte da aplicação no back-end, ele pode apontar para o banco de dados, o database, e se você usa lá no front-end, esse repositório de dados pode apontar para uma API. Porque se você tem um repositório de dados como uma mera interface, você pode implementar como uma API, ou seja, ele abstrai um repositório de dados, uma coleção de dados remota, como você pode apontar diretamente para o banco de dados. A forma como você vai resolver, digamos assim, essas portas aqui dentro, né, essas interfaces, é um tema para outro vídeo. Inclusive, tem um vídeo no canal falando sobre arquitetura hexagonal, que talvez fique mais claro do que eu estou falando aqui. O fato é que, uma vez que você tem o core completamente independente de framework, de biblioteca, de dependências de infraestrutura, você consegue usar as suas regras de negócio que não pertencem ao back-end. As regras de negócio, elas pertencem à sua aplicação, onde quer que essas regras sejam necessárias, o uso delas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter alguns fatos importantes. Por exemplo, primeiro fato, nós temos zero framework dentro dessa parte aqui do core. Um outro fato, a gente tem, eu vou dizer que é zero, mas aproximadamente zero dependência de biblioteca. Ah, Léo, posso ter uma dependência de uma biblioteca, sei lá, vamos supor que eu vou usar aqui o UUID dentro do meu core. Tem problema? Não, são bibliotecas que não vão gerar, digamos assim, um impacto tão negativo na sua aplicação. Mas se você começa a colocar uma dependência muito grande de bibliotecas e frameworks aqui, você começa a limitar mais a flexibilidade que você vai ter dentro do core da sua aplicação. O core é para você implementar o quê? As regras de negócio. Então, a ideia é que aqui dentro você tenha apenas as regras de negócio da sua aplicação. E o que você vai depender dentro do core? O ideal é que você dependa basicamente da linguagem de programação. Então, você vai escrever, né, o seu código, a sua regra, a partir de uma linguagem, mas você vai ter basicamente linguagem de programação, você vai ter um módulo que normalmente vai ser pequeno, ele não vai ser gigantesco em termos de quantidade de tamanho, é um módulo extremamente fácil de ser usado em qualquer parte da sua aplicação. Por quê? Porque você não está pensando em colocar as regras de negócio dentro de um ambiente específico, dentro de um empacotamento específico. Você vai estar pensando muito mais em colocar as regras da sua aplicação, não meramente dentro de um empacotamento, como é o caso aqui, ó, do nosso back-end, mas você vai estar pensando que as regras, elas pertencem à aplicação, onde quer que elas sejam necessárias. Se elas forem necessárias ser chamadas no back-end, você vai colocar no back-end. Se ela for necessária ser chamada no front-end por algum motivo, ou pelo tipo de aplicação que você está construindo, você vai chamar ela no front-end. Se você está pensando em chamar ela a partir de um serviço batch que vai ser chamado dentro de um temporizador e você quer usar as regras de negócio lá, você pode usar. E, eventualmente, se você trabalha com interfaces, como é o caso aqui, ó, aqui eu estou trabalhando com uma interface que representa um repositório de dados ou uma coleção de dados.
Essa coleção de dados pode apontar para uma API, pode apontar para um banco de dados. Vamos supor que você vai colocar as suas regras, esse core aqui, dentro de uma área, dentro de um servidor que não tem acesso a banco de dados, mas ele tem acesso a uma API. Você pode muito bem não implementar essa interface de repositório diretamente para o banco, mas chamando uma API mesmo no back-end da sua aplicação. Então, quando você desvincula, quando você remove a dependência de infraestrutura do core, você vai ter muito mais flexibilidade na sua aplicação e isso é fantástico. Eu não sei se ficou claro, né, o que eu estou querendo mostrar para vocês nesse vídeo, mas basicamente, em vez de você perguntar onde você vai colocar as regras de negócio da sua aplicação, você vai muito mais responder quais são as dependências saudáveis que eu devo colocar relacionadas às minhas regras de negócio. Será que eu preciso depender de algum módulo? Provavelmente não. Provavelmente o tipo de dependência que você vai querer colocar nas regras de negócio da sua aplicação, no core business do seu negócio, vão ser dependências muito bem escolhidas e você deve tentar manter o mínimo possível, idealmente zero, que as regras de negócio da sua aplicação não dependam de absolutamente nada. E isso vai facilitar muito até a questão dos testes. É fundamental para você ter testes saudáveis nas regras de negócio da sua aplicação, que você tenha um desacoplamento das regras em relação à infraestrutura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato aqui, escrevendo. Acho que fica até um pouco mais claro para que vocês possam entender as ideias que eu estou querendo trazer. E a gente já tem um vídeo aqui no canal, dá uma procurada no vídeo sobre arquitetura hexagonal. Lá eu vou mostrar na prática, em código, como você pode inverter essa dependência. Só para terminar aqui, tá? Aqui é importante que nesse cenário aqui, né, que você tem a API dependendo do core, a infra dependendo do core, o front-end dependendo do core, a gente usa um dos princípios lá do Solid, que nesse vídeo eu explico melhor, que é a letra D, que é exatamente a inversão de dependência. Isso aqui tem tudo a ver com um dos pilares da O, que é o pilar de polimorfismo. Eu já tenho falado isso em alguns vídeos e aqui é um exemplo claro disso, que você não vai colocar as suas regras associadas ou amarradas ao tipo de empacotamento. Colocar no back-end é só uma forma de empacotar as regras. É uma forma que você tem de pegar essas regras e colocar dentro de um contexto. Colocar as regras no front-end também é um empacotamento. Você pega as regras e empacota dentro de uma aplicação front-end. Então, não amarre as suas regras ao tipo de empacotamento que você vai usar para fazer o deploy. Simplesmente deixe as suas regras completamente desacopladas de tudo e de todos, que eu tenho certeza que a tua aplicação vai ter uma saúde muito maior e vai ser mais fácil você manter a sua aplicação assim. Então é isso o tema do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos ajuda a chegar a 100 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.